Hoje é uma noite que não dá vontade nem de a gente pregar. Queria mesmo só adorar o Senhor, sério mesmo, diante de Deus. Passaria aqui uma hora e meia aqui só ouvindo o Felipe repetir aquela mesma coisa que ele estava falando e recebendo a unção, o rio que vem do céu. Pastor, mas é repetindo, meu irmão, a música dos anjos é a mesma: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amém. Eu estou com um esboço bem bonitinho ali no iPad, mas algumas vezes na minha vida eu trago mensagem e Deus me entrega outra coisa no momento da oração. E eu amo quando Deus faz isso, mas no mesmo momento eu fico preocupado porque eu sou dependente de esboço desde o início do meu ministério. Dificilmente eu prego sem esboço, abro a Bíblia assim e prego. Não é porque eu não tenho um pouco de conhecimento, é porque eu gosto de preparar, isso é até ser responsável com aquilo que a gente faz. Mas algumas mensagens Deus ministra no coração da gente, e eu gosto de chamar de mensagens do altar. Mensagens que são dadas ali, naquele momento que você está adorando a Deus. Meu coração vai assim mole mesmo, mas conserta mais não. O Felipe disse que eu estou ficando mais mole. Amém? E eu quero pregar essa palavra, né? Enquanto a gente estava adorando a Deus, não importa quantos minutos vai ser, não estou preocupado com isso. Eu quero compartilhar com vocês o que está ardendo no meu coração, porque enquanto nós ministrávamos, veio no meu coração uma palavra que está em Malaquias. Você que está em casa, não se preocupe, que não é sobre dízimos e nem sobre oferta, mas uma mensagem que eu creio que vai queimar também no seu coração, porque é maravilhoso você poder entender, ter a certeza de que Deus ainda fala, amém? De que o Espírito Santo, Ele ainda fala. Infelizmente, nós vivemos uma época em que as preferências, os desejos humanos, eles têm superado o propósito de Deus, eles têm estado muito além, tomado um lugar que é de Deus. Mas essa igreja que há quase 20 anos me ouve pregar a mesma Bíblia, a mesma palavra, vai continuar me ouvindo dizer que da mesma forma que o pecado mata, existe um Deus do outro lado que restaura, existe um Deus do outro lado que renova, existe um Deus do outro lado que santifica. E enquanto nós estávamos nesse momento de adoração maravilhoso, vocês sabem que eu não vivo por emoção. É certo que a presença de Deus às vezes causa emoção, ela não é emoção, mas ela causa emoção. A presença de Deus é convicção, é relacionamento. A presença de Deus é você ser dependente dEle e viver a sua palavra dentro das suas possibilidades. Deus é tão independente, Deus faz do jeito dele, de uma maneira tão incrível, tão poderosa, que nós não temos como descrever.
Hoje foi um dos dias que eu não queria vir para a igreja, porque eu não parei hoje. E eu, antes de sair para o culto, eu disse para o Felipe: rapaz, eu estou sentindo febre, mas eu tenho certeza que eu estou cansado. E eu disse para ele com essas palavras: eu acho que eu estou trabalhando demais, eu estou trabalhando muito, e meu corpo sofre. Mas mesmo cansado, irmãos, o Espírito Santo, Ele renova, Ele traz renovo, amém? Ai, Jesus, me segura aqui. Enquanto Felipe ministrava aqui, ele falou aqui uma palavra que me lembrei de um texto de Malaquias, e eu quero ler. Malaquias capítulo de número 3, eu vou ler 3 versículos, e deixo o restante com o Espírito Santo de Deus, para Ele falar conosco, para Ele nos abençoar, para Ele nos ajudar. Malaquias capítulo 3, versículo 1 ao 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Diga glória a Deus. Eu quero trazer uma reflexão, até que a imagem do Pai esteja em mim. Foi o que o Espírito Santo soprou na minha vida, enquanto a gente adorava. Agora, para você, meu irmão, conseguir ser acessado, ministrado pelo Espírito de Deus, é necessário que você traga fogo da sua casa. É preciso que você traga o fogo no altar. Para acender aqui é mais desafiador, mas quando você traz o fogo aceso da sua casa, você não tem muita dificuldade de receber aquilo que vem do alto, que vem do céu, que vem de cima, que vem de Deus. Eu estou diante de um texto que me desafia. O verso 1 fala de uma promessa. Esse versículo diz que virá o Senhor ao seu templo. E é muito interessante que a palavra não é tempo, não está falando de data, não está falando de época, de séculos, de milênio, ele está falando templo. Isso me faz lembrar que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo do Espírito, nós somos a casa de Deus, nós somos o habitar do Espírito. Então, quando a palavra de Deus diz que Ele virá ao seu templo, porque Ele não viria apenas em uma época, há 2000 anos atrás, mas Ele viria sobre os homens, Ele viria sobre cada pessoa que tem fome, que tem sede, que deseja, porque o texto diz que Ele viria para todos aqueles que
desejam, aqueles que estão buscando, está aqui muito claro: a quem vós buscais, Ele virá ao seu templo, Ele virá sobre, e Ele virá em todo aquele que o deseja e o busca. Será que alguém aqui busca Deus, deseja o Espírito Santo, deseja a presença de Deus? Se você deseja, dê um glória a Deus, um aplauso ao Senhor. A minha preocupação hoje não é pregar para você um compêndio teológico nesse texto. Não estou aqui ensinando teologia. O que eu quero é transmitir para o seu coração esse texto na prática. Ele aponta para a vinda do Senhor, ele aponta para a vinda de Jesus. Ele veio e ele enviou o seu Espírito para habitar nos templos que tem fome, que deseja, que tem sede dele. Ele virá o seu templo. Nós somos templos do Senhor. Os homens estão desejando tantas coisas, os homens estão desejando tantas vitórias, tanto crescimento em algumas áreas. Os homens são ambiciosos. A maioria dos sonhos envolvem somente a vida da pessoa, o seu desejo pessoal. Mas eu quero falar com você sobre esse desejo por Deus, desejo pela palavra do Senhor, desejo pela presença de Deus, mais do que tudo. Eu tenho dito para Deus nesses últimos dias: Senhor, tudo que eu quero todos os dias é viver somente a tua vontade. Tudo que eu quero, eu tenho uma ambição, no bom sentido da palavra. A minha ambição, a minha busca, o meu desejo, a minha fome, a minha sede é que eu seja digno de viver a vontade do Senhor, é que eu seja digno de viver na presença de Deus, é que eu seja digno por Cristo Jesus de carregar o seu Espírito na minha vida, já que através dos meus méritos é impossível, através do que eu sou, humanamente falando, é impossível, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus você é o que você é. Pela graça de Deus você pode viver esse tempo glorioso. Ele virá ao seu templo. Quantos templos nós temos aqui? Quantos templos que temos hoje aqui nesse lugar, ouvindo essa palavra? Quantos templos me ouvem, me assistem do outro lado dessa câmera? Nós precisamos nos colocar como templos do Senhor. Há poucos dias atrás, Deus me deu um tema para eu ministrar para os jovens dessa igreja, e o tema foi mundo irreal. Mundo irreal. Eu estava pensando sobre algumas situações que eu tenho visto. Se os jovens, não todos, mas a maioria, buscassem a Deus, desejassem a Deus, 25% sobre aquilo que eles desejam, outras coisas, os jovens andavam incendiados, os adolescentes andavam incendiados. Mas o que a gente percebe é que o desejo está sendo canalizado para outras coisas, para um mundo irreal. Que tema forte, porque o mundo irreal vai levar você para um mundo real. O mundo irreal é enganoso, o mundo irreal é cheio de fantasia, mas vai levar você para um mundo de realidades. Mas todos aqueles que desejam a Deus, todos aqueles que buscam a Deus, carregarão em sua vida, não esse mundo irreal, carregarão em sua vida o maior tesouro,
então virá o seu templo, o Senhor. Então virá na vida do homem, na vida da mulher, do jovem, da moça, do rapaz, virá o Senhor. Virá para quem? Virá para aqueles que buscam, virá para aqueles que desejam, virá para aqueles que têm fome, para aqueles que estão buscando. E a Bíblia diz que é de repente. Sabe o que é isso? Você que está buscando a Deus, que talvez não está recebendo ainda o que você deseja, vai chegar uma hora que você vai estar ali buscando a Deus, e você vai entrar num mundo que você nunca entrou, você vai entrar numa dimensão, você vai entrar numa atmosfera que você nunca entrou antes. Eu quero declarar profeticamente que você vai acessar uma nova dimensão nesses dias, uma nova atmosfera em Deus, e você vai viver experiências sobrenaturais na presença do Senhor. Diga glória a Deus. Então o Senhor faz uma promessa, o Senhor faz uma promessa de que viria sobre aquele que o deseja. Mas ele prossegue dizendo, no versículo 2, ele faz uma pergunta: quem poderá suportar o dia da sua vinda? Em outras palavras, ele está perguntando: quem está preparado? Amós 4,12 diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. A Bíblia fala de um preparo, a Bíblia fala de você buscar a Deus preparado para receber o que Ele tem para você. O mesmo Amós vai falar no capítulo 3, verso 3: podem dois andar juntos, caminharem juntos, se não estiverem de acordo? Como é que uma pessoa vai caminhar com Deus se ela não está de acordo com Deus? Como é que uma pessoa vai caminhar cheia de Deus se o comportamento dela está contrário àquilo que a palavra do Senhor ensina? Se você quer ser esse templo habitado pelo Senhor, se você quer ser essa pessoa que vai refletir a imagem do Pai para o mundo, você precisa caminhar com Deus. O mundo está procurando Deus. E eu vou dizer algo para você aqui que vem no meu coração. O mundo, a maioria das pessoas não está procurando Deus nos prédios, não está procurando Deus nos cultos. O mundo está procurando Deus em você. O mundo está procurando Deus na sua vida. O mundo está procurando Deus na igreja que se movimenta, na igreja viva, na igreja que tem boca, que tem ouvidos, que tem olhos. O seu comportamento vai transformar o seu ambiente, ou vai bagunçar de vez o lugar que você habita. Porque o mundo está procurando Deus em você. E como é que eu vou revelar Deus ao mundo quando a imagem de Deus habita em mim? Quando é que você está preparado para levar as boas novas, para testemunhar da palavra de Deus, quando a imagem do Senhor estiver sobre a sua vida? As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta, diz a frase. É com a sua vida que você vai pregar o sermão mais poderoso do mundo. Talvez você pode estar pregando nesses dias o sermão mais poderoso com a sua vida, sem dizer uma palavra, mas talvez você está desmanchando tudo que você fala, um monte de palavra também com a sua vida. Tudo depende de quanto de Deus você carrega na sua vida. Precisamos entender isso. Eu sei que vocês já ouviram aquela história
Mas não custa lembrar, não tem como não contar essa história aqui, daquele grupo de irmãs que estavam estudando o livro de Malaquias e chegaram nesse texto, e elas ficaram com uma pergunta na cabeça: o que o autor queria dizer? O que o Espírito Santo queria ensinar através dessa palavra? Até que uma se candidatou aí assistir a um ourives purificando uma pepita, uma pedra, e aquela mulher ficou responsável para entrar em contato com um ourives, e que ele permitisse que ela assistisse o processo de purificação de uma pedra. Ela então entrou em contato e foi para aquele lugar, para aquele local de purificação, e começa então a purificação. E o primeiro local que a pedra é colocada é no fogo, fogo ardente. Mas uma coisa impressionante, quando o ourives colocava a pedra no fogo, aquela irmã pôde perceber que enquanto a pedra estava ali ardendo, avermelhada, ele não tirava a sua visão daquele processo. E ela perguntou: por que o Senhor não para de olhar para a pedra que está incendiada? O ourives então respondeu: é porque não pode passar do tempo, eu tenho que ficar com essa pedra o tempo necessário, mas não pode passar do tempo, ela tem que ficar um certo período no fogo e ser retirada para concluir a purificação. E assim é Deus. Quando você está num processo para transmitir a glória de Deus a outras pessoas, quando nós estamos no processo para receber a imagem de Deus, que nós passamos pelo fogo, pelas situações que nos fazem pressão, assim também o Pai não tira os olhos de sobre nós, porque vai chegar um momento que nós estaremos prontos e Ele vai dizer: basta. Ele vai dizer: tá bom, chegou a hora de você transmitir ao mundo a minha presença, chegou a hora das pessoas enxergarem a minha vida em você, chegou a hora do mundo enxergar Deus na sua vida, o Pai em você. E aquela irmã olhou para o ourives e perguntou a ele: e quando é que o Senhor sabe que a pedra está pronta para ser comercializada? E ele então, com um sorriso, respondeu: quando a minha imagem reflete na pedra, ela está pronta para ser vendida. Sabe quando é que você está pronto para fazer a obra de Deus? Quando a imagem do Pai está refletindo na sua vida. Como é que a imagem do Pai reflete em nós? É através das nossas atitudes, das palavras, dos comportamentos, das decisões. Aquilo que fazemos manifesta Deus ou outra coisa. Aquilo que fazemos manifesta a palavra ou outra coisa. Aquilo que fazemos manifesta o Espírito Santo ou outra coisa. É impossível você carregar Deus da sua vida e você manifestar outra coisa. Em qualquer situação você vai manifestar Deus. Amém? Você vai manifestar a presença de Deus. A sua vida é uma expressão da presença de Deus nesse mundo. A sua vida é uma expressão da glória de Deus para esse mundo. Acredite, Deus quer usar você. Deus quer usar o
barro, é Deus dentro do barro, é Deus se movimentando dentro do barro. Mas eu sou tão pequenininho, eu sou tão fraco. Meu irmão, a Bíblia deixa claro que o tesouro está nos vasos de barro. Está lá em 2 Coríntios 4:7. Nós carregamos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. Tudo que você faz é para glorificar o nome de Deus. Se você não faz para glorificar a Deus, então não faça. Se você não faz para exaltar o nome de Deus, então não faça. Se você não faz por amor, movido por fidelidade, submissão e temor a Deus, então não faça. Mas para a gente receber essa imagem, nós precisamos romper com tantas coisas. Porque que estamos vivendo uma luta, porque o pecado maligno está do outro lado, tentando massacrar a igreja, tentando achatar você. Todos os dias nós enfrentamos lutas, em casa, na rua, no trabalho, no transporte, na viagem. Todo dia tem um exército pronto para ceifar você. Todo dia tem um exército pronto para destruir você, destruir a imagem de Deus em você. Todo dia você vai ter que lidar com um monte de inimigo tentando achatar você o mais baixo possível. Só tem uma coisa, meu irmão, que quando você diminui, se é aos pés do Senhor, você se agiganta contra os inimigos, você se agiganta contra as tempestades, você se agiganta contra tudo que vem contra você, você se agiganta contra aquilo que vem para te destruir. E quando você está aos pés de Jesus, você estará mais alto do que qualquer problema da vida. Amém. Eu vou dizer de novo, porque essa frase é boa, veio agora, quentinha. Quando você está aos pés de Jesus, você está mais alto do que qualquer problema, do que qualquer inimigo. Você vai sobrevoar sobre as tempestades, sobre o exército do inimigo. Ele vai te procurar aqui embaixo, mas você não vai estar, você vai estar embaixo aos pés de Cristo, mas você vai estar sentado com Cristo nas regiões celestes, como diz a palavra do Senhor. Só quem crê diga glória a Deus. Carregar a imagem de Deus significa que você vai cumprir o seu propósito, que você vai cumprir a sua história. Irmãos, quem está me ouvindo aqui, por favor, levante a mão. Quem está me ouvindo, levanta a mão. Todos vocês têm uma história de Deus na sua vida. Deus tem uma história na vida de todos que estão aqui. Você pode ser doutor ou leigo, você pode ser gigante ou pigmeu, você pode ser perito ou calouro, você pode ser qualquer pessoa, ter uma grande empresa, um grande emprego, você pode estar desempregado, você pode ser um poliglota, você pode não saber falar direito, você pode ser um aprendiz, você pode de repente nem saber ler, mas o Espírito Santo, Ele quer usar você. O Espírito Santo quer usar a sua vida. Levante sua mão, por favor, e diga: Espírito Santo, eu estou disponível para a tua obra. Faça em mim e através de mim o que o Senhor quiser. Eis-me aqui, Senhor. Grita mais alto: eis-me aqui. Aleluia. Mas ele diz aqui
quem pode suportar a minha vinda? Quem aqui está disposto a abrir mão dos seus desejos, das suas preferências, dos seus sonhos pessoais? Quem está aqui disposto a deixar para trás o que você quer como ser humano e agarrar com toda a força os sonhos de Deus para a sua vida? Se eu estivesse vivendo os meus sonhos pessoais, muito provavelmente eu não estaria aqui, não seria um pastor. Agora, o que adianta, irmão, eu nascer com uma história e querer escrever uma história paralela à história que Deus tem para mim? O que adianta eu relutar para viver uma realidade que não é para mim? Eu estou aqui lutando e pedindo a Deus todo dia: Senhor, hoje mesmo eu estava orando pela manhã, Senhor, mostra-me, por favor. Se não for hoje, foi ontem, consertando aqui, que pode não ter sido hoje. Senhor, me mostre a tua vontade, me dá a direção que o Senhor quer que eu ande. Eu não quero, Senhor, dar um passo que não seja conduzido pelo Senhor. Eu não quero tomar uma decisão que não seja dirigido pelo teu Espírito. Não. Eu quero viver o teu propósito até o fim. E como eu escrevi numa publicação hoje à tarde, uma palavra que Deus me deu olhando para um mamoeiro, um pé de mamão, né? Carregado. E há dias atrás ele virou, porque ele está cheio de frutos e é mamão grande, irmão. Lá em casa tem um negócio de dar fruto grande, até o limão é grande. Mamão grande, você precisa ver o tamanho. Quem está em casa, eu estou colocando a imagem aí para ver no vídeo. Mamão grande. E há dias atrás deu um vento e ele virou. E a pastora me chamou e disse: olha, o pé de mamão virou, tem que colocar uma escora. Na mesma hora eu fui lá, peguei assim um pau, uns 3 metros, 2 metros e pouco, e levantei, coloquei aquela madeira e fiz força até que eu consegui levantar. E ele está lá escolado, e olhando para aquele pé de mamão hoje à tarde, me veio ao meu coração uma mensagem, porque, irmão, quando você anda no Espírito, tudo que você vê, Deus fala com você. Ao contrário de quem anda na carne, nada do que aconteça, Deus fala com ela. Se eu vou num rio, Deus fala comigo. Se eu faço uma viagem, Deus fala comigo. Se eu vejo uma árvore frutífera, Deus fala comigo. Se eu vejo uma planta seca, Deus fala comigo. Deus não tem monopólio comigo, não. Deus não tem acordo para falar só comigo. Ele fala com qualquer pessoa que se colocar à disposição para ouvi-lo. E nem estou falando isso aqui para me gabar, me vai descer. Não é nada disso, irmão, por favor. E olhando para aquela planta carregada, me veio essa palavra: muitas vezes você está sofrendo afrontas, muitas vezes você é perseguido, muitas vezes te atiram pedra, muitas vezes você passa por uma luta. Não é porque você esteja em pecado, é por causa dos frutos que você tem. E quando você tem fruto, que você sofre uma pressão, você precisa de um socorro, você precisa de uma ajuda. E Deus sempre levanta alguém, Deus sempre estende uma mão para abençoar a vida de quem tem frutos. Amém? Amém. Deus sempre tem um suporte, um socorro
para quem tem frutos, para quem é frutífero. Amém? Então muitas vezes nós esmorecemos um pouco, que significa aquele pé de mamão que virou por conta de um vento que bateu nele. Às vezes os ventos da vida, ele nos atinge, e a gente não tem condição de levantar, e precisa de uma mão. Assim como eu fui lá e levantei aquela planta, assim Deus nos levanta, assim Deus nos coloca em pé. Não quebrarei a cana trilhada, e nem apagarei o pavio que fumega. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai levantar você do pó. Eu estava agora há pouco, Deus falou muito comigo hoje, na adoração, enquanto a gente estava sendo ministrado aqui, eu dizia: Deus, nem que seja necessário o Senhor levantar essa igreja do pó, nem que seja necessário o Senhor fazer como fez lá em Ezequiel 37, levantou um exército dos ossos secos. Nem que seja necessário o Senhor fazer como fez com Jó, que estava na pior situação, e o Senhor foi lá e resgatou, deu vida, restituiu, deu em dobro. Nem que o Senhor faça isso, mas ressuscita essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Só Deus sabe o preço que nós temos procurado pagar por essa igreja. Não temos visto o resultado que nós gostaríamos, mas um dia eles virão. Um dia eles virão. Pastor, por que você está chorando tanto hoje? Irmão, ninguém entende não. Só eu mesmo. Só eu. Ninguém entende o coração de um pastor, só Jesus. Às vezes nem a esposa, nem filhos. Hoje eu dizia lá em casa: tudo o que acontece aqui nessas cidades tem parte da minha cabeça. E às vezes a gente dá uma resposta aborrecida em casa. Eu reconheço, às vezes dou uma resposta que não é para dar, uma resposta dura. Tem momentos que eu respondo duramente, às vezes, mas a pessoa não sabe a pressão que você vive, que a gente está vivendo. Irmão, pressão de todo lado. E não estou justificando. Todos os dias precisamos lutar para ser o mais paciente possível. Mas muitas vezes a gente está em aflição. Eu quero declarar que assim como eu levantei aquela árvore cheia de frutos, se você é fiel, você não vai ficar sozinho não. Deus vai te acudir, Deus vai te socorrer, Deus vai te ajudar. A mão dele está estendida para abençoar, diz a palavra de Deus. A minha mão está estendida em teu favor. Amém, irmãos? A minha mão e os meus olhos estão voltados para ti. Eu quero finalizar essa palavra ver se eu consigo aqui, falando do versículo 3: assentar-se-á como um derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Você sabe que os sacerdotes são da geração de Levi, e a Bíblia diz que hoje, está lá em Pedro, não me recordo aonde, mas vou colocar a referência aqui no vídeo.
Mas lá diz que nós somos sacerdócio real, geração santa, eleita, escolhida de Deus. Irmão, tu já paraste para pensar nesse privilégio? Você já parou para pensar que você não é daqui? Ah, pastor, eu parei. Parou de que jeito? Só no automático? Você já parou para imaginar o valor que Deus deu a você? Ele vai purificar, não é os filhos do diabo, não. Ele vai purificar, não é os filhos de Belial, não. Ele vai purificar os filhos de Levi, a geração sacerdotal. E quem são os sacerdotes? Nós somos sacerdotes na presença do Senhor. Nós somos os sacerdotes que Ele vai purificar. O processo de purificação que eu falei no início dessa palavra é doloroso. Nem todo mundo aguenta, nem todo mundo suporta. O discipulado continua o mesmo. A exigência feita por Jesus continua a mesma. Jesus não mudou essa bagunça que nós estamos vendo na igreja, mundo afora. Não é o evangelho deixado por Jesus, não é. Essa bagunça que muitos estão fazendo não é o evangelho, irmão. Me escute, pelo amor de Deus, eu estou implorando a vocês que estão aqui, você que me assiste agora, me escute, por favor. O evangelho é outra coisa. Levar agora uma emenda, um projeto de lei para Brasília, para tirarem partes da Bíblia, aquelas partes que comprometem as pessoas, que fazem as pessoas mudarem de vida, querem tirar pedaços da Bíblia para poder colocar o homem sujo no meio daquilo que chamamos de evangelho. Graças a Deus que foi reprovado, não passou, mas mais de 30 deputados votaram a favor que se tirassem parte da Bíblia. Tudo está caminhando para o final. E cadê os filhos de Levi? Cadê aqueles que vão se purificar nesse fogo? Cadê aqueles que não vão correr? Vai doer, mas não corra. Você vai agonizar muitas vezes, mas não corra. Você vai chorar muitas vezes, mas não corra. O processo de purificação é doloroso, mas é necessário. O processo de purificação é aquilo que vai gerar a imagem de Deus em você. A imagem do Pai será impregnada em você, e então você vai passar pelas ruas da sua cidade, e as pessoas vão dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus. Pessoas que passaram os anos, ela não se vendeu. Está bem aqui minha sogra que está me ouvindo aqui. Pergunte meus filhos, pergunte minha esposa, que eu sempre disse, a minha sogra, ela manifestou um testemunho de uma transformação viva. Ela passou lutas, ela passou dificuldades, ela passou desafios, mas não vendeu sua fé, não se corrompeu. E hoje ninguém pode apontar para ela e dizer que ela é uma mulher pecadora. Todo mundo olha para ela e com temor diz: essa é uma mulher de Deus. Estou falando na frente dela porque já falei por trás muitas vezes. E não é só ela, tem outros que fizeram isso, tem outros que morreram e deixaram um legado, tem outros que estão deixando um legado, tem outros que estão lutando, mesmo jovens. Tem muitos jovens que estão lutando, irmão, todo dia contra o pecado. Eu sei que é difícil, jovens, não é fácil não.
Não é fácil ser jovem crente nesse tempo. Não está fácil para ninguém. Para os jovens está mais desafiador ainda. Porém, se você queimar no altar de Deus, você vai viver o que Deus tem para você. Se você estiver no altar todo dia, você vai atravessar os desertos da vida, você vai atravessar esse mundo e vai conservar sua pureza, jovem. Porque quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, você consegue viver uma vida íntegra. Você consegue viver uma vida diante de Deus. Eu quero dizer para vocês, é possível viver sem pecar. De que maneira? Não erra de jeito nenhum. Não estou falando isso. Todos nós erramos, inclusive hoje nós erramos. Uma palavra, um pensamento. Eu estou falando que é possível você viver sem cometer pecados que danifiquem a sua vida moral. É possível você viver em santidade mesmo tropeçando. Ser santo não é nunca errar. Ser santo é ao tropeçar, se submeter à fornalha do Senhor e enfrentar o processo de purificação para você ser limpo e estar pronto para carregar a imagem do Pai em você. Amém? Ele virá purificar os filhos de Levi. Resta saber se tem algum filho de Levi aqui. Não estou falando aqui da tribo de Levi. Eu estou falando que nós somos os sacerdotes desse tempo, que temos livre acesso para entrar na sala do trono, que temos um caminho, irmãos, tem um caminho diante de você. O caminho é Jesus. Amém? O caminho é Jesus. É claro que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que o mundo está oferecendo. A palavra de Deus diz aqui em 1 de João capítulo 5, 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse sistema está infectado, esse sistema está doente. Mas tem uma coisa: se você é nascido de Deus, você será habilitado para vencer esse mundo. O mesmo João vai dizer no verso 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Pode vir a capetada todinha, não vai tocar na minha vida, não vai tocar em você. Você é propriedade exclusiva de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Mas precisa lutar todos os dias, se esforçar todos os dias, batalhar todos os dias, para não ser vencido pelo inimigo. A palavra de Deus diz aqui em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 30: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você carregará a imagem do Pai quando você andar com o Espírito Santo. Amém? Quando você caminhar com Deus, quando você caminhar servindo a Deus, não dê lugar ao inimigo, porque senão ele arrebenta você. Efésios 4, 27 diz: nem deis lugar ao diabo. Esse é o caminho para você carregar a imagem do Pai. Eu quero citar a última referência, que está aqui em Efésios 5, 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você quer carregar a imagem do Pai? Então ande com Ele, caminhe com Ele. Uma das coisas que mais deixa um pai realizado é ver seu filho andando pelos caminhos que ele ensinou.
é o filho imitando o pai. Quando eu coloquei uma foto do Joabe hoje, com o microfone, orando pelos pedidos de oração, não foi inventada, a foto é real. Nós fomos um culto e aconteceu um problema e só foi a nossa família no culto. E ele disse: se for só a gente, eu queria fazer a palavra de oferta. Ah, é, meu filho? Pois então é com você. Eu não iria tirar esse prazer dele. Ele fez a palavra de oferta e ele orou pelos pedidos. E aí eu tirei a foto. E aí alguém, um amigo, um missionário, mandou mensagem e disse: parabéns, pastor, porque o que nós estamos vendo é o filho dos pastores tudo se desviando, não quer saber de igreja. Parabéns que o Senhor está conseguindo ensinar seu filho, colocar seu filho na igreja, segurar seu filho. Primeiro que eu não consigo segurar meus filhos na igreja, o Espírito Santo faz isso. Eu me lembro que quando meus filhos eram menores, várias vezes chegou pessoas e falou que meus filhos iriam desviar, porque todo filho de pastor é carnal, é danado, é terrível. E na minha mente eu dizia: está amarrado, meus filhos não vão se desviar, meus filhos não vão se afastar do Senhor, meus filhos têm chamado, eu não gerei filhos para o diabo, os meus filhos são de Deus, os meus filhos eu estou criando, mas não são meus, mas é herança de Deus. Eu não tenho filho para o diabo, meus filhos são de Jesus. E eu proíbo qualquer palavra negativa contra eles. Eu proíbo qualquer palavra maldita contra eles. Eu sempre abençoo meus filhos com a bênção do Senhor. Amém? Então, que você viva para Deus, até que a imagem do Pai reflita em você. Amém? Até que a imagem de Deus esteja em você, que o teu marido ou mulher olhe para você e veja Deus em você, que a tua esposa, marido, olhe para você e veja Deus em você. Meu Deus, esse homem está cheio de Deus. Tomara que tua esposa diga isso: esse homem está cheio de Deus. Até que você, pai, possa dizer: meu filho está cheio de Deus. Até que teu patrão, teu funcionário, teu colega de trabalho, todos que te conhecem possam dizer: você está cheio de Deus. Eu vejo Deus na sua vida. Amém? Tá bom, irmão. Era essa palavra que Deus queria dar a vocês. Não é minha essa palavra, viu? Não tenho esboço, Deus me deu agora e bem aqui quando eu estava adorando ao Senhor. Eu espero que ela fique no teu coração, até que a imagem do Pai reflita em você, até que o mundo veja Deus em você. Amém? Só aqueles que estão vivos e que querem Deus, dê um forte aplauso ao Senhor e diga glória a Deus. A igreja em pé, por favor.